Quero falar hoje sobre o futuro da nossa espécie e o futuro da vida. Nós somos provavelmente uma das últimas gerações de Homo sapiens. Dentro de um século ou dois, a Terra será dominada por entidades que são mais diferentes de nós do que nós somos dos Neandertais e dos chimpanzés. Porque nas futuras gerações aprenderemos como fabricar corpos, cérebros e mentes. Este será o principal produto da economia do século XXI. Não têxteis ou veículos e armas, mas corpos, cérebros e mentes. Como exatamente se parecerão os futuros mestres do planeta? Isso será decidido pelas pessoas que possuem os dados. Os que controlam os dados controlam não apenas o futuro da humanidade, mas também o futuro da própria vida. Porque hoje, os dados são as posses mais valiosas do mundo. Nos tempos antigos, a Terra era a posse mais importante. E demasiada ficou concentrada em poucas mãos. E a humanidade se dividiu em aristocratas e plebeus. Então, na era moderna, nos últimos 2 séculos, as máquinas substituíram a Terra como a posse mais importante. E muitas máquinas se tornaram concentradas em poucas mãos. E a humanidade se dividiu em classes, entre capitalistas e proletários. E agora, os dados estão substituindo as máquinas como a posse mais importante. E se muitos dos dados tornarem-se concentrados em poucas mãos, a humanidade se dividirá não em classes, mas se dividirá em duas espécies diferentes. Por que os dados são tão importantes? São importantes porque chegamos ao ponto de não podermos apenas hackear computadores. Podemos hackear seres humanos e outros organismos. Há muitas conversas sobre hackear computadores, contas de e-mail, contas de banco e celulares, mas na verdade, estamos conquistando a habilidade de hackear seres humanos. E o que se precisa a fim de hackear um ser humano? Você precisa de 2 coisas. Você precisa de muito poder de computação e você precisa de muitos dados, especialmente dados biométricos. E não dados sobre o que eu compro ou aonde eu vou, mas dados sobre o que está acontecendo dentro do meu corpo, dentro do meu cérebro. Até hoje, ninguém tinha o poder de computação necessário e nem os dados necessários para hackear a humanidade. Mesmo se a KGB soviética ou a Inquisição espanhola seguisse o mundo inteiro por 24 horas por dia, vigiando tudo o que você faz, ouvindo tudo o que você faz, ainda assim, eles não teriam o poder de computação e de conhecimento biológico necessário para fazer sentido o que está acontecendo dentro do seu cérebro e do seu corpo, e entender como você se sente, o que você pensa, o que você quer. Mas isso agora está mudando, por causa de 2 revoluções simultâneas. De um lado, avanços em ciência de computação, especialmente o aprendizado de máquina e a inteligência artificial, estão nos dando o poder de computação necessários. E ao mesmo tempo, avanços em biologia, especialmente na ciência do cérebro, estão nos dando o entendimento necessário, o entendimento biológico. E você, na verdade, pode resumir 150 anos de pesquisas biológicas desde Charles Darwin em 3 palavras. Organismos são algoritmos. E estamos aprendendo como decifrar estes algoritmos. Quando as 2 revoluções se fundirem, quando a revolução da tecnologia da informação funde com a revolução da biologia, o que você obtém é a habilidade de hackear seres humanos. Talvez a invenção mais importante para a fusão de tecnologias biológicas e de informação
É o sensor biométrico que traduz processos bioquímicos no corpo e no cérebro em sinais elétricos que um computador pode armazenar e analisar. Uma vez que você tenha o suficiente dessas informações biométricas, o suficiente de poder de computação, você pode criar algoritmos que me conhecem melhor do que eu conheço a mim mesmo. À medida que você surfa na internet, assiste vídeos ou verifica sua rede social, os algoritmos estão monitorando os movimentos dos seus olhos, a sua pressão sanguínea, a sua atividade cerebral. Eles saberão e poderão dizer para a Coca-Cola que se você quer vender essa pessoa uma bebida borbulhante e adocicada, não use publicidade com uma garota sem blusa. Use a publicidade com um homem sem camisa. Você nem sequer saberá que isso está acontecendo. Mas eles saberão, e essas informações custará bilhões. Uma vez que tenhamos algoritmos que podem me compreender melhor do que eu mesmo, eles podem prever os meus desejos, manipular as minhas emoções. Eles podem até mesmo tomar decisões por mim. E se não formos cuidadosos, o resultado disso pode ser um surgimento de ditaduras digitais. No século XX, a democracia em geral superou a ditadura. Porque a democracia era melhor em processar os dados e tomar decisões. Estamos acostumados a pensar em democracia e ditadura. Temos éticos e políticos. Mas, na verdade, estes são dois métodos diferentes para processar informações. A democracia processa informações de maneira distributiva. Distribui a informação e o poder de tomar decisões entre muitas instituições e indivíduos. Por outro lado, as ditaduras concentram toda a informação e poder em um único lugar. Dado as condições tecnológicas do século XX, o processo de dados funcionou melhor do que centralizar o processo de dados, que é uma das principais razões do porquê a democracia superou as ditaduras, e do porquê, por exemplo, a economia dos Estados Unidos superou a economia soviética. Mas isso é verdade apenas sobre a condição tecnológica única do século XX. No século XXI, a nova revolução tecnológica, especialmente inteligência artificial e aprendizado de máquina, podem balançar o pêndulo numa direção contrária. Elas podem centralizar o processamento de dados muito mais eficiente do que distribuir o processamento de dados. E se a democracia não puder se adaptar a essas novas condições, então os humanos viverão sob o governo de ditaduras digitais. Já no presente, estamos vendo informações de regimes de vigilância mais e mais sofisticados por todo o mundo. Não apenas por regimes autoritários, mas também por governos democráticos. Os Estados Unidos, por exemplo, estão construindo um sistema de vigilância global, enquanto que o meu próprio país, Israel, está tentando construir um regime total de vigilância do West Bank. O controle de dados pode capitalizar as elites humanas e fazer algo mais radical do que apenas construir ditaduras digitais. Por hackear organismos, as elites podem conquistar o poder de redesenhar o futuro da própria vida. Porque uma vez que você consiga hackear alguma coisa, você geralmente pode reconstruí-la. E se de fato temos o êxito em hackear e reconstruir a vida, isso será não apenas a grande revolução da história da humanidade. Isso será a maior evolução em biologia desde o começo da vida, há 4 bilhões de anos atrás. E por 4 bilhões de anos, nada mudou fundamentalmente nas regras básicas que governam a vida. Toda a vida, por 4 bilhões de anos, dinossauros, amebas, tomates, humanos, toda a vida
estava sujeita às leis de seleção natural e das leis bioquímicas e orgânicas. Mas isso está prestes a mudar. A ciência está substituindo a evolução pela seleção natural com evolução por design inteligente. Não desenho inteligente de algum deus sobre as nuvens, mas o nosso design inteligente. O inteligente design de nossas nuvens. Da nuvem IBM, da nuvem da Microsoft, essas são as novas forças diligentes da evolução. E ao mesmo tempo, a ciência pode capacitar a vida após estar confinada por 4 bilhões de anos. A esfera limitada de componentes orgânicos a romper para dentro da esfera inorgânica. Então, após 4 bilhões de anos de vida orgânica modelada pela seleção natural, estamos entrando na era da vida inorgânica, modelada pelo design inteligente. É por isso que a propriedade dos dados é tão importante. Se não regularmos, uma pequena elite pode vir a controlar não apenas o futuro da sociedade humana, mas remodelar as formas de vida do futuro.